Querido ouvinte, muito bom dia. Estamos aqui mais uma vez para trazer uma mensagem especial nessa manhã. Essa mensagem que aparentemente o mundo desconhece, mas ela existe na palavra e nós queremos nessa manhã reparti-la com você. Por isso, feche os teus olhos e vamos orar para que Deus possa nos assistir através do seu Santo e Bom Espírito nessa mensagem, na tua compreensão e na minha exposição. Pai querido, nós te louvamos e te bendizemos nesta hora e queremos colocar esta pessoa que está ouvindo esta mensagem em tuas mãos, para que o Santo e Bom Espírito possa lhe dar compreensão de todas as partes que aqui forem ditas, pois não é uma menção de homens, mas sobre a tua palavra. Nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Então, querido ouvinte, a mensagem desta manhã, ela tem por título A Humanidade Dividida em 5 Grupos. E esses 5 grupos não é a minha opinião. A minha opinião eu vou deixar de lado. Eu gostaria que você ouvisse a palavra de Deus nessa hora. Por que dessa exposição? Porque ao você ouvir os 5 grupos que Deus classifica a humanidade, você vai estar inserido em um desses grupos. E se você desejar a mudar, ainda a porta da graça está aberta. Há possibilidade disso. Mas logo, logo a porta da graça será fechada. E aí não haverá mais como migrar de um grupo para outro, porque a graça de Deus estará, vamos dizer assim, já não alcançará mais nenhum ser humano, e aí então é que não terá mais oportunidade para ninguém. E eu gostaria que você tivesse uma introspecção muito grande nesta mensagem, para que você possa compreendê-la, colocá-la em prática e ter uma reflexão muito importante para a sua salvação eterna. O objetivo é este. Então, o primeiro grupo que Deus classifica a humanidade, o primeiro grupo, eles são chamados de filhos de Deus. E esses filhos de Deus, João, na primeira carta de João, no capítulo 3, e o verso 1 a 2, ele diz o seguinte: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a ele mesmo. Vejam bem, quando Jesus veio, eles não reconheceram a Jesus. E então, vocês viram aí quantas, vamos dizer assim, discórdias tiveram com relação à doutrina de Cristo. Por quê? Porque não eram filhos de Deus. Se você olhar no capítulo São João, no capítulo 8 e os versos aí subsequentes, você vai ver que Jesus ele falou várias coisas nesse capítulo, e a ponto de dizer algo que mais tarde eu vou lhe falar, mas que é importante você reconhecer que aqui João mostra que Deus demonstrou tanto amor que ele quer nos fazer filhos dele, mas através de Cristo Jesus, porque o nosso pecado, ele não nos deixa ser filhos de Deus se não for por meio de Cristo Jesus. Quando eu creio em Cristo, quando eu sigo a doutrina de Cristo, eu então me filio a ser filho de Deus porque Jesus o foi. E nessa parte é muito importante. Então, o primeiro grupo de classificação que Deus dá para a humanidade é os filhos de Deus. E como posso ser filho de Deus? Eu crendo em Jesus, que através de Cristo Jesus, ele lá no ventre de Maria, ele uniu a divindade com a humanidade, e se eu creio nisso, eu então posso ser, através de Cristo Jesus, também um filho de Deus. Mas veja bem, é somente através de Cristo Jesus. Se eu não creio em Cristo Jesus, eu não tenho como ser filho de Deus. Então, esse primeiro grupo é muito importante. Você tem que ver se você realmente crê em Cristo Jesus e se você também pode ser convidado a ser um filho de Deus através dele. O segundo grupo está em Lucas. O Evangelho de Lucas, ele tem três
três descrições de filiações no capítulo 15. Também esse capítulo 15 de Lucas, ele é chamado de o capítulo dos perdidos, ou, né, o capítulo daqueles que estão sendo encontrados por Deus. E aqui nós vemos a primeira parte, que é os filhos pródigos. Os filhos pródigos estão em Lucas 15, verso de 11 até o verso 32. Eu não vou falar toda a passagem, porque ela é longa, e você depois poderá ter, então, a oportunidade de lê-la, mas os filhos pródigos são aqueles que representados pelo filho mais moço da parábola, que pediu para o pai os bens para que ele pudesse, no caso, a sua herança, para que ele pudesse sair de casa e viver a sua vida, como diz a palavra, dissolutamente. Veja bem, que o filho pródigo é um grupo de pessoas que conhecem a Deus, estão na casa de Deus, mas não estão contentes. Estão querendo aproveitar o mundo. E é o que o filho pródigo representa. Então, se você é uma pessoa que conhece a Deus, mas você está experimentando as loucuras do mundo, você não deixa de ser um filho pródigo. Mas veja bem, que a parábola diz que num determinado momento, quando o filho pródigo tinha, vamos dizer assim, gasto todos os seus bens que o pai lhe tinha dado, dissolutamente, ele caiu em si quando lhe foi dado a oportunidade de cuidar uma manada de porcos. E ele então disse, poxa vida, mas eu estou vendo aqui o resto que os porcos comem. Agora, lá o meu pai, ele tem tudo, ele dá tudo para aqueles que o servem, para os seus serviçais. Eu aqui, como filho, estou comendo as bolotas que os porcos comem. E essa representação é muito própria para o mundo de hoje. O mundo de hoje oferece umas bolotas realmente de porcos, porque o mundo está, de fato, com suas loucuras que o diabo tem colocado nesse sistema todo que está aí. Então, o filho pródigo de Lucas 15, de verso 11 ao verso 32, ele é muito importante que você leia e possa ver como é representado esse grupo de pessoas que são filhos pródigos. Se você está nesse grupo, ainda há chance de você mudar para filhos de Deus. Ainda no capítulo 15 de Mateus, de Lucas, aliás, está então o terceiro grupo, que é a das dracmas perdidas. Aqui, a dracma perdida, ela está no capítulo 15 de Lucas, do verso 8 até o verso 10. São 3 versos só, mas eles têm uma representatividade fantástica. Veja que uma dracma perdida, o que é uma dracma? Uma dracma era uma moeda antiga que os pais geralmente davam para suas filhas como dote de casamento. E elas punham como uma coroa ao redor do seu pescoço, e essa moeda, ela tinha um valor representativo. Por que o pai dava como dote às filhas? Porque se alguma coisa, se algum revés, se alguma coisa no casamento desse errada, elas podiam se escorrer dessas moedas que o pai lhe havia dado como dote. O pai aqui representa Deus. Então, veja bem, as dracmas perdidas são aquelas que não conhecem a Deus, são aquelas que estão perdidas e não sabem. E essas dracmas perdidas, Jesus fez essa parábola de uma forma magnânima, de tal ponto que ele fez uma representação exata, porque existem muitas pessoas que não conhecem Jesus, não conhecem a Deus, não conhecem a salvação, não conhecem a doutrina verdadeira, e você pode estar inserido nesse grupo, mas há esperança. Há esperança para você, porque aqui diz que, num determinado momento, a mulher varreu toda a casa e encontrou a dracma perdida. E ao encontrar a dracma perdida, você veja bem que, mesmo sendo uma dracma, ela tem o seu valor. Por que ela tem o seu valor? Porque é uma criatura de Deus. E ela também pode ser dado de volta ao valor que ela tinha inicialmente, porque, veja bem, embora ela estivesse perdida, ela tivesse perdido o seu valor, mas Deus não se esqueceu dela. Então, se você
está inserido nesse grupo de pessoas, de dracmas perdidas, lembre que Deus, ele está te buscando. Dê-lhe uma oportunidade para ele, para que ele possa, então, realmente se manifestar e você ser uma pessoa salva. E ainda que a porta da graça está aberta, você pode migrar de uma dracma perdida para filho de Deus também. Agora, o quarto grupo é um grupo especial, que também está em Lucas 15, e é a da ovelha perdida. Aqui tem um detalhe muito importante no capítulo 15 de Lucas, do verso 3 ao verso 7. Essa parábola mostra que um determinado homem, ao supervisionar vamos dizer assim, as suas ovelhas, viu que uma delas estava faltando. E ele, então, deixou as 99 e foi buscar a perdida. Veja que aqui é uma representatividade muito especial na ovelha perdida, que, na verdade, é esse mundo que está realmente perdido. De todos os mundos que Deus criou, esse mundo está perdido. Mas ele representa também você ou eu, se realmente somos uma ovelha perdida. Agora, por que a representatividade desse grupo como uma ovelha perdida? Vocês sabem que a ovelha, ela está sempre em grupo, né? E ela, ao sair do grupo, ela se perde muito facilmente. A ovelha é muito relapsa naquilo que a representatividade aqui mostra. Essa ovelha perdida, ela conhece o seu pastor, sabe que ela deveria estar junto com as outras ovelhas, mas ela se perdeu. E uma coisa importante que está nessa parábola, ela mostra que essa ovelha não sabe mais o caminho do alto. E o pastor vai em busca dela. Agora, ao pastor ir em busca dela, ela, ovelha, não sabe, mas Deus está sempre em busca da ovelha perdida. Se você é um elemento dentro desse grupo, acredite que Deus está à sua procura. Deus está achando todos os meios para que você volte ao aprisco, volte à igreja, volte à comunidade, para que você fique junto com as outras ovelhas e você possa sentir a segurança de que Deus quer que você sinta. E veja bem o final dessa parábola. Deus diz o seguinte: digo-vos assim, que maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Veja então que há um júbilo no céu quando essa ovelha perdida, ela se deixa encontrar para o pastor e ela então, vamos assim, retorna para o aprisco verdadeiro, aonde realmente ela deveria estar e não deveria ter saído. Essa representatividade, tanto do filho pródigo, como da dracma perdida, como da ovelha perdida, em Lucas 15, é um tema reflexivo demais para ser deixado de lado. Quando você tiver tempinho, pegue a sua Bíblia, abra em Lucas 15 e veja essas três representatividades desses três grupos que estão perdidos, mas que Deus ainda quer, vamos dizer assim, recuperá-los para o reino dos céus. Muito importante isso. Vejam bem, há só um grupo que Deus praticamente não consegue fazer nada, que é o último grupo, que é o quinto grupo. Esse grupo que nós vamos falar agora, ele é um grupo muito difícil de ser tratado e que ele possa ser convertido. Aqui diz que é o grupo dos filhos do diabo. Olha só, essa representação, ela chega a um terror na gente. Porque ser filho do diabo é algo terrível. Existem muitas pessoas que eles não se importam com isso, pelo contrário, acham bonito isso. E eu, então, vejo que, realmente, quando a pessoa entende que há uma certa, vamos dizer assim, satisfação em ser filho do diabo, é realmente difícil que Deus possa, então, penetrar no coração deles e sejam, então, salvos. Veja que 1 João, no capítulo 3, e o verso 8, João fala o seguinte: aquele que pratica o pecado procede do diabo,
porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou os filhos de Deus, para destruir as obras do diabo. Agora, veja bem uma coisa interessante. Lá no Evangelho de João, no capítulo 8 e o verso 44, num determinado momento, quando Jesus estava discutindo com os fariseus e os escribas, e eles entendiam que eram filhos de Abraão, e eles se orgulhavam de filhos de Abraão e não se orgulhavam de ser filhos de Deus. Então Jesus disse o seguinte: não, vocês não são filhos de Abraão e nem filhos de Deus, vocês são filhos do diabo. Isso está em São João, no capítulo 8, verso 44, quando Jesus diz o seguinte: vós sois do diabo, que é vosso pai. Quando Jesus diz vós sois do diabo, que é vosso pai, é porque eles eram filhos do diabo. Então, e querer satisfazer os desejos, ele foi homicida desde o princípio. Jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentiras, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Existem muitas pessoas hoje que têm uma tendência de ser muito mentiroso. E então você vê que essas pessoas, elas têm realmente uma característica especial do seu pai. Agora, todas essas verdades, elas têm uma condição muito especial, porque elas podem ainda, na sua visão e na sua classificação, porque eu sei da onde estou. Você deve, ao ouvir essa mensagem, ver se você é um filho de Deus, ou se você é um filho pródigo, ou se você é dracma perdida, ou se você é uma ovelha perdida, ou se você é o diabo. Olha, é muito importante essas 5 classificações. E vejam bem, Deus, ele classificou a humanidade toda dentro desses 5 grupos. Ninguém foge de estar classificado dentro de um desses grupos. Mas a porta da graça, esta é uma boa notícia. A porta da graça ainda está aberta. E por muito tempo, não. A porta da graça vai se fechar logo, logo. Mas enquanto ela estar aberta, você pode migrar com a graça de Deus em Cristo Jesus, você pode migrar de uma para ser filho de Deus. E essa representatividade é muito importante, porque eu preciso fazer essa pergunta para mim mesmo: em que classe eu estou? Eu estou dentro dos filhos de Deus? Eu estou dentro das dracmas perdidas, dos filhos pródigos, da ovelha perdida ou dos filhos do diabo? Agora, quando a porta da graça se fechar e Jesus pronunciar: continua justo sendo justo, continua injusto sendo injusto, aí a porta da graça fica fechada e aí, logo, logo, as 7 pragas vão começar a ir e Jesus estará voltando em seguida. Pelo descrever da Bíblia, é muito próximo dentro desse período de 1 ano após o início da queda da primeira praga. Onde estão as pragas? Em Apocalipse 16. Você tem que ir lá buscar estas pragas para que você conheça que quando começar a cair a primeira praga de Apocalipse 16, você saiba então, né? É o primeiro flagelo escrito em Apocalipse 16, do verso 1 e ao verso 2. O primeiro flagelo é, então, os portadores da marca da besta e os adoradores de sua imagem sobreviveram úlceras malignas e perniciosas. Essas úlceras malignas e perniciosas, Zacarias capítulo 14 e o verso 12, ele fala algo importante. Ele diz que quando começar essa praga, as carnes das pessoas apodrecerão e seus olhos apodrecerão, elas ainda em pé, vivas. Essa praga vai ser terrível. Mas, independentemente disso, eu gostaria que você, então, meditasse sobre estas cinco grupos que a humanidade está dividida. E o importante é que você encontre a tua classificação para que você possa mudar e ser um filho de Deus. Eu, nesta manhã, vou orar com você nessa hora, para que você realmente, com muita sinceridade, você vá à palavra de Deus, dentro desses versos que eu te dei, leia-os com muita oração e veja que o Espírito Santo vai falar no seu coração. E aí ele decide.
A tua decisão, não esqueça, é para a vida eterna ou para a perdição. Não esqueça que, se você for um filho pródigo, se você for uma dracma perdida, se você for uma ovelha perdida, ainda pode ser inserido nos filhos de Deus. Por isso que Apocalipse 18 fala: retirai-vos dela, povo meu. Retirai-vos dela da onde? Do lugar que você está, para você então se unir ao povo de Deus e na volta de Jesus ser um salvo. Vamos orar então? Querido Pai, nós te agradecemos imensamente pela tua palavra e pela revelação. Eu espero, querido, que o teu santo e bom Espírito possa nos, vamos dizer assim, nos convencer e do juízo, da justiça e principalmente, Senhor, para que ele possa nos mostrar se há algo que nós possamos colaborar com Deus para que ele mude a nossa natureza, para que nós possamos um dia ser salvos. Eu espero, Senhor Deus, que a decisão desta pessoa que está nos ouvindo possa ser realmente para a salvação. Nós te pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.